Pegue a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Você vai abrir em Mateus, vai voltar Malaquias, e aí você vai achar o livro de Zacarias. Abre o meio da Bíblia lá, Mateus, você vai voltar lá um pouquinho, Malaquias, e aí você volta mais um pouquinho, vai estar o livro de Zacarias. Som. Capítulo 4, versículo 6, quem achou, diga amém. Querido, nós temos aqui o retroprojetor, né, para você acompanhar, mas é muito importante que você faça uso da Bíblia, que você tenha a sua Bíblia, que você faça anotações, para que você possa, de alguma maneira, ter um devocional com Deus, amém? Então é muito importante que no culto você tenha o hábito de anotar, riscar, escrever até em cima da Bíblia em alguns lugares, para que você possa ter uma Bíblia para chamar de sua. Zacarias 4:6. Diz assim o texto, Zacarias 4:6. E respondeu e me falou dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Versículo 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. E você diga amém. Querido, a princípio essa leitura ela pode parecer um pouco complexa. Fala, bispo, que leitura é essa? Meio difícil de entender. Mas fique tranquilo, querido, que é bem simples o contexto. Esse texto aqui está falando de uma palavra profética do profeta Zacarias, Israel, a Zorobabel. Zorobabel, ele era o governador de Judá. Só que antes dele se tornar governador de Judá, bispo Rose, ele era um dos exilados, pastor Diego, que estavam na Babilônia. Talvez você já ouviu muitas pregações, eu aqui já falei várias vezes sobre o cativeiro babilônico, um marco na história de Israel, de quando Nabucodonosor ele invade a Babilônia e ele leva cativos os príncipes, as princesas, a saber, entre eles Sadraque, Mesaque, Abidnego, entre eles Daniel. E dentro desse contexto está Zorobabel. Ele é um dos exilados que está morando na Babilônia. Só que passados 70 anos, outro rei assume no lugar de Nabucodonosor, chamado rei Ciro. E esse rei Ciro, ele resolve anistiar o povo de Israel. E ele diz assim: olha, vocês vão poder reconstruir o templo de vocês. Chega a me arrepia isso, irmão. O povo foi levado escravo, cativo. Passam-se os anos, muda o rei. Ele diz: vocês vão poder voltar, eu vou anistiar vocês vão poder voltar, fica tranquilo. E aí nisso Zorobabel é o cara responsável pela reconstrução do templo, não como Neemias, dos muros de Jerusalém. Tente entender isso.
Neemias, ele vai fazer a construção dos muros. Zorobabel é o cara que volta após o exílio babilônico, e ele então vai até Jerusalém como governador de Judá, e ele vai restaurar o templo do Senhor. Ele tem um desafio nas suas mãos para exercer uma grande conquista, uma grande vitória. Só que, sabendo disso, os homens daquela região, eles começam a tentar boicotar o trabalho. Eles começam ali, de alguma maneira, a tentar desanimar Zorobabel. E é nesse contexto que entra Zacarias. Zacarias, ele entra com uma palavra profética. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Zorobabel. Eu vim aqui só para te dar um recado do Senhor. E o recado do Senhor é: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Está falando assim, ó, está todo mundo contra você, o cenário está contrário. Não tem recurso, irmão. Pensa numa coisa que todo mundo hoje está passando, é dificuldade financeira. Todos nós, de alguma maneira, bispo, as contas estão em dia, mas alguém, em alguma área, em algum nível, estamos enfrentando dificuldade financeira. Com Zorobabel não foi diferente. Ele queria reconstruir o templo. Só que os moradores de Judá, em Jerusalém, eles disseram o seguinte: Zorobabel, você está ficando maluco? Como que nós vamos deixar de edificar as nossas casas, parar o que a gente está fazendo, para edificar o templo do Senhor que está destruído? Você está maluco, cara? Isso aí é coisa de fanático, isso é coisa de religioso. Tem um monte de pastor por aí andando de carrão. Tem um monte de pastor por aí fazendo viagem. Tem um monte de pastor por aí com a vida maravilhosa. Ô Zorobabel, você está falando para a gente deixar a nossa casa de lado para construir o templo do Senhor? Você está maluco. E Zorobabel, então, ele começa a entrar em desânimo, ele começa a ficar desanimado, porque ele imaginou que o povo ia celebrar quando ele dissesse: vamos reedificar o templo do Senhor. Mas o povo não queria isso, o povo queria edificar suas casas, o povo queria cuidar dos seus interesses. E é nesse cenário que a gente vê Zorobabel inserido. E por isso que ele precisava de uma palavra profética. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, fique tranquilo, irmão. Se você tem no seu coração honrar a Deus, se você tem no seu coração honrar a casa de Deus, se você tem no seu coração servir a Deus em espírito e em verdade, Ele nunca vai deixar você desanimado. Ele sempre vai enviar um servo para te dar uma palavra de encorajamento. Agora o problema é esse: se o seu coração está inclinado no teu casamento, se o seu coração está inclinado na tua casa, se o seu coração está inclinado no seu dinheiro, se o seu coração está inclinado na sua profissão, se o seu coração está inclinado na tua carreira, se o seu coração está inclinado só no seu império, o seu desânimo vai vir forte e não vai ter ninguém para te consolar. Não vai, porque é um problema seu. Por isso que a Bíblia é muito sábia quando diz: busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas. O Zorobabel está nesse cenário. Ele fala assim: eu não estou entendendo. Muitas vezes nós pastores passamos por isso. Muitas vezes nós líderes passamos por isso. Senhor, eu não estou entendendo. Eu quero reedificar a tua casa, eu quero buscar a tua face, eu quero fazer o melhor. E esse homem chamado Zorobabel, ele é muito pouco conhecido. Quantos aqui já ouviu falar desse homem? É muito pouco conhecido, é mais para quem estuda a Bíblia um pouco mais a fundo. Só que ele é um homem muito usado e abençoado por Deus. E Deus o chamou, numa tradução simples, de anel de selar. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que Deus, ele é capaz de realizar coisas maravilhosas através de você. Mesmo que você não se sinta preparado. Deus fará. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Zorobabel não se sentia preparado. Ele olhou para o cenário e ele falou assim: cara, essa obra é muito grande para mim. Sabe o que Deus faz, filho? Ele desperta um profeta. E ele fala assim: vai falar com o meu servo. E ele dá a palavra de encorajamento que mudaria a vida de Zorobabel. Eu quero refletir com você sobre algumas coisas que a gente precisa fazer para que a nossa vida possa mudar. E com certeza a gente começar a viver de vitória em vitória, amém?
Todos nós aqui temos um desafio para enfrentar. Tem pessoas que estão aqui essa noite, que estão sofrendo porque não tem dinheiro para pagar uma conta. Talvez estão sofrendo porque falta dinheiro para você poder progredir, crescer. Talvez você sofra e diz assim: bispo, é tão difícil olhar para o lado e ver que meus amigos estão crescendo, prosperando, compra carro, compra roupa, vai para o shopping, desfruta, e a minha vida parece que está amarrada, a minha vida parece que está presa. Bispo, é tão difícil olhar para o lado, ver meus amigos crescendo no ministério, pregando, cantando, trabalhando, a vida crescendo, as coisas dando certo, e para mim parece que não está dando nada certo. O primeiro conselho que eu quero dar para você aqui é o que Zacarias vai dizer para Zorobabel, no capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou dizendo: a palavra do Senhor a Zorobabel é essa: não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Quando chegar a hora da oferta, eu vou falar alguns dos testemunhos financeiros que essa igreja está vivendo. E isso porque eu fiz uma oferta de sacrifício de R$100 em uma outra igreja. Eu fui sensível para abençoar de alguma maneira. R$100 não muda a vida de igreja nenhuma. E o Senhor começou a destravar. Primeiro conselho para você nessa noite: dependa do Espírito Santo. Vamos conversar a respeito disso? Eu quero te fazer uma pergunta de 1 a 10, não responda, reflita. De 1 a 10, o quanto você tem dependido do Espírito Santo, Lucas, no seu trabalho? De 1 a 10, Elisângela, quanto você tem dependido do Espírito Santo para abençoar a tua vida? De 0 a 10, o quanto você tem dependido do Espírito Santo? Porque enquanto você está dando o seu máximo, está dando o seu melhor, está fazendo tudo do seu jeito, ele está falando assim: até aqui está no controle dele. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus é chamado a sonhar, porque você nunca vai conseguir realizar por si só aquilo que é maior que você. E é por isso que existe a unção te capacita para aquilo que você sem ela jamais seria capaz de fazer. Estou ungido? Está ungido? Está ungida? Então você está capacitado. Lembra de Saul? Saul recebeu a unção. Ele estava no meio da bagagem, não queria nem ser rei, mas foi ungido. Quando ele desobedeceu, perdeu a unção, ele já não lutava pelo propósito, ele lutava pela posição. Então a unção me capacita para aquilo que é maior que eu. Hoje pela tarde eu conversava com uma ovelha, e aí eu falei para ele: eu nunca desejei ser pastor, eu nunca desejei, a minha esposa sabe disso, diante do Espírito Santo, eu nunca desejei a posição que eu estou hoje aqui. Nunca fui dormir um dia com um sonho desse e nunca levantei de manhã motivado a isso. Eu sempre amei pregar, eu sempre amei dar palestra, eu sempre amei a comunicação, mas ser pastor de igreja, viver o que eu estou vivendo hoje, eu não sonhei. Até porque eu entendia e entendo hoje cada vez mais que é algo maior do que eu. É uma responsabilidade acima da minha capacidade. Só que cada dia que vai passando, meu amor, cada semana, cada mês, cada ano, e no mês que vem nós faremos aniversário de 5 anos, eu vou olhando e vou dizendo assim: Senhor, não é por força e nem por violência, é tão somente pelo Teu Espírito. Você quer ser vitorioso na sua vida com Deus? Você quer ser vitorioso no seu relacionamento com os amigos? Você quer ser vitorioso no seu casamento? Dependa do Espírito Santo. Dinho, quando você se casou, Deus entregou uma esposa nas suas mãos, amém? Os homens casados aqui, digam amém. Quando você se casou, Deus entregou uma missão na sua mão. Ele entregou uma missão, Ele falou: estou te entregando essa mulher, e com essa mulher você vai dar continuidade. É uma missão. E para essa missão, eu quero dizer uma coisa para os homens aqui: por mais que você seja bom, inteligente, capaz, gabaritado, com currículo, se você não colocar o Espírito Santo e depender dele, você vai ter sérios problemas. Então o Senhor entregou uma missão para Zorobabel. E Ele disse o seguinte: essa missão que eu estou te dando, você não vai conseguir realizar com a tua força. Por isso que tem vezes que é como aquela calça, irmão, que você vai pôr, você está usando 40, mas você quer entrar no 36. Não adianta você tentar por força e nem por violência. Você não vai entrar.
Por mais que você tenta. E às vezes tem pessoa que chega ao cúmulo do ridículo de fazer uma coisa dessa. Falou, não, bispo, a roupa está entrando, mas você não está vendo que não está legal. O vestido está entrando, bispo, mas se você respirar um pouco mais fundo, essa camisa estoura o botão. Você tá tentando de qualquer jeito ali à força. Às vezes você quer converter a tua esposa, o teu marido, você quer aquela alma se arrependa, você quer pela força, pela violência, você quer ir naquele confronto poderoso, mas você não acha que pode ser resolvido pelo Espírito. Você tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que deseja que alguém se converta? A pergunta é, o quanto você tem consagrado pela vida dessa pessoa, orado, intercedido por ela, sem pregar, sem nada? É pelo Espírito, não é pela força. Por que Deus ele fala isso para Zorobabel? Zorobabel, eu tenho uma missão que eu vou te dar, e essa missão você não vai conseguir na força do teu braço. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Sabe por quê? Porque Deus ele faz isso com a gente? Porque a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito. Eu gosto de pastorear do meu jeito, eu gosto que as coisas sejam do meu jeito. E muitas vezes para que as coisas comecem a dar certo, tem que dar errado. Às vezes algumas coisas na sua vida, Juliano, para dar certo, vai ter que dar errado. Por quê? Porque enquanto está dando errado, Deus está falando assim, ó, você está tentando fazer do seu jeito, e não é do seu jeito, é do jeito que eu estou te falando. Então para dar certo, algumas coisas tem que dar errado. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus está falando. Se tem uma coisa que a gente é bom, se tem uma coisa que você é especialista, Juliana, eu sou especialista, você é especialista, nós somos peritos, sabe o que é? É em querer as coisas do nosso jeito. Já parou para perceber, Janaína, como a gente é, filha? A gente é perito, Everton, em querer as coisas do nosso jeito. Se você parar para fazer as contas e perceber qual é o motivo de 90% das brigas que você tem dentro de casa, porque você quer de um jeito, a sua mulher quer de outro. Deus está falando assim, ei, você vai fazer algo que é maior do que você, só que não vai dar certo do seu jeito, tem que ser do meu. O nosso maior desafio aqui é entender que eu tenho que servir não do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus está falando. Que eu tenho que pastorear não do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus está falando. Que eu tenho que conduzir meu casamento não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Espírito quer. Que eu tenho que conduzir as coisas não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer. Então uma voz no ouvido da gente vai sussurrando assim, dependa do meu Espírito. Deus está sussurrando nos ouvidos esta noite. Depende do Espírito. Depende do Espírito. Depende do Espírito, irmão. Oh, meu Deus. Depende do Espírito. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Nós que somos pais, amamos nossos filhos. Talvez daríamos a vida por eles. Mas o Senhor está dizendo assim, meu filho, dependa do Espírito. Coloque o teu marido nas mãos do Espírito. Coloque o teu trabalho nas mãos do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo, amém? E por que o Senhor ele diz para Zorobabel, olha, essa obra é maior que você não vai conseguir fazer na força do teu braço. Primeiro, porque a nossa maior habilidade é querer do nosso jeito, amém? A segunda coisa que a gente faz muito é se apoiar em outras pessoas. É a gente se apoiar em outras pessoas. Quantas pessoas apoiam o seu ministério no pastor? Quantas pessoas apoiam o seu ministério no louvor, no amigo? Ah, eu não estou orando, eu não estou buscando, eu não estou jejuando, eu estou meio desanimado porque os meus amigos na fé pararam. Então quer dizer que se os seus amigos se desviarem, você se desvia? Por isso que ele está dizendo, dependa do meu Espírito. E muitas vezes acontece isso, os nossos amigos não atendem uma expectativa e a gente acaba dependendo. Foi uma das coisas que eu mais sofri quando eu virei pastor. Às vezes eu falo para minha esposa, quando ela vem me discipular, eu digo assim, meu amor, tem misericórdia. Qualquer um de vocês que tiver qualquer tipo de erro, que cometer qualquer tipo de pecado,
Eu vou sentar com você por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se for preciso. Vou te orientar, vou te compreender, vou orar por você. Mas às vezes eu falo para ela assim, eu me sinto tão pressionado que eu não posso falhar em nenhuma área. Minha vida tem que ser um exemplo em tudo. Ou você está achando que eu não ouço coisas do tipo assim, ah, pastor... E se eu não estou revestido de unção, se eu não ando dependendo do Espírito, eu vou querer fazer aquilo que Deus me deu como missão na força do meu braço. Sabe quando você vai conseguir suportar mais dentro dessa empresa, até Deus falar para você que não é mais lá, ou para você ir para outro lugar? Quando você depender do Espírito. E Jesus, ele costuma sussurrar em nossos ouvidos o seguinte: coloca sobre mim o seu fardo. Seu fardo é muito pesado, seu fardo é muito grande. E toma o meu jugo e recebe o meu fardo, porque o meu fardo é leve. E ele insiste em sussurrar: dependa do Espírito. Então o que eu quero dizer para você? Por que nós temos que estar revestidos de unção? Por que nós temos que depender do Espírito? Sabe por quê, querido? As coisas nunca serão do nosso jeito. Os propósitos de Deus, eles vão ser definidos, eles vão ser completados, mas no padrão dele, do jeito dele, da maneira dele, como ele quer, na hora que ele quer. Então não vai estar no nosso controle. Aprenda uma das coisas mais valiosas na sua vida essa noite para você não sofrer. Nem tudo vai sair como você quer. E nem sempre quem você espera vai te apoiar naquilo que você foi chamado para Deus fazer. Sabe por quê? Porque nem todos que começam com você, terminam com você. Você já parou para perceber, irmão, que você casou, que você se converteu, que você está trabalhando, você está sonhando em entrar para a faculdade, ou está fazendo a faculdade, está no emprego bom, comprou um carro, está se desafiando, e às vezes aqueles amigos que você ama, que era da sua infância, às vezes parentes, irmão, tio, primo, que cresceu uma vida inteira com você ao seu lado, ficaram no tempo. E você quer insistir em carregar essas pessoas, porque dentro de você há uma cobrança. Porque por mais que você desponte e avance, essas pessoas sempre foram um apoio para você. E aí, além de você carregar o seu peso, você quer ficar carregando outras pessoas que não querem sair do lugar. Já é difícil para você se carregar sozinho nessa caminhada, nessa jornada. Agora, imagina se você for querer colocar sobre as suas costas o peso, o fardo de outro que não quer sair do lugar. E aí ele vai dizer assim, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então se alguém falhou com você, Deus não vai desapontar você, Deus não vai falhar com você. Por isso que ele está falando, dependa do meu. Eu preciso depender do Espírito, eu preciso contar. Isso aqui eu falo muito em reunião. Até com os maiores dizimistas da igreja, eu já falei, eu conto muito com você, mas eu não dependo de você. Porque muitas vezes começa assim. A pessoa dizima, faz, e às vezes ela se sente no direito para poder querer falar alguma coisa. E eu já ponho no lugar, eu digo assim, olha, quando você entregar o dízimo para mim, você diz, você pode até querer dar carteirada, mas enquanto você entregar no altar, enquanto você der o seu dízimo para o Senhor, você está fazendo negócio com Ele, não é comigo. Diga amém por isso. Então nós precisamos depender do Espírito. E se eu e você entendermos isso, que nós temos que levar uma vida na força de Deus, como viver uma vida na força de Deus, que é o tema dessa noite, dependendo do Espírito. E para que o Senhor ele quer isso? Para levantar uma igreja que não se abala. Para levantar uma igreja, diga comigo, que não se abala. Porque a nossa esperança está nele, a sua esperança não pode estar em mim, irmão. Não me tenha nem como modelo, eu não sou modelo de nada, irmão. Eu não sou modelo para ninguém. Eu estou igual você, irmão, tentando cada dia mais ser melhor. Então não coloca nenhuma expectativa errada muitas vezes. Não, olha, o meu pastor, o meu bispo. Não, irmão, eu sou ser humano como você. Talvez mais miserável que você ainda, porque foi dado a mim uma responsabilidade maior do que eu. Então se eu quero avançar, se eu quero conquistar, se eu quero ser bem sucedido naquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso depender do Espírito Santo. Olha só que interessante, olha para mim e redobre a atenção.
Deus ele chama Zorobabel e ele recebe uma tarefa de Deus. Ele diz assim: olha, Zorobabel, você vai fazer a edificação do templo, a reconstrução do templo. Mas deixa eu te falar uma coisa, não dependa de ninguém, a não ser do meu espírito. Sabe por que ainda a prosperidade talvez não te alcançou? Porque você depende do dinheiro para prosperar, você não depende do Espírito de Deus. Olhe para 3 pessoas e diga para elas assim: dependa do Espírito. Você vai edificar o teu casamento. Eu falo para minha esposa, eu tenho falado isso para ela. Às vezes a gente senta para ter algumas conversas, irmão, e como é bom amadurecer, né, meu amor? Eu digo mais da minha parte, minha esposa é uma benção. E a gente senta para conversar e eu falei para ela. Posso falar aqui? Falei para ela assim: meu amor, eu estou esperando que você mude há tanto tempo. E eu falei: você é teimosa, você não cede não. Falei: meu Deus, pastor Márcio, fala assim, eu tô há 12 anos e eu quero que ela mude algumas coisas. Não muda. Só eu que passo isso, irmão. Olha os homens tudo frouxo, né? Com medo de levantar a mão aí. Não, o frouxo foi brincadeira, né? Vocês têm juízo, glória a Deus por isso. Eu olho para ela assim, eu falo: meu amor, meu Deus do céu, você é teimosa demais. Eu tô 13 anos com você, já 12, 13 anos, né? Você não muda. Você não muda. Ela falou assim: caramba, engraçado, você também não. E eu falei para ela assim: já tem um tempo que eu estou orando por você. Irmão, você quer pegar alguém, irmão, mas isso tem que ser um fato, tem que ser uma verdade. Já tem um tempo que eu estou orando por você. A pessoa já gera, irmão. A pessoa já fala assim: Deus vai revelar os pecados tudinho que eu estou lenhado. Sim ou não, irmão? Às vezes a pessoa fala assim, colocou uma brincadeira lá no grupo dos homens, né? Quando falta no culto, fica com aquela carinha de tipo... Às vezes a pessoa tem essa impressão. Eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais eu tenho orado, irmão, pela igreja, mais eu tenho orado pela minha esposa, eu tenho entendido que não se trata dela mudar, se trata de eu suportar. Porque eu não posso mudar ela nem pela força e nem pela violência. Mas tem que ser. Esse é o nosso problema, Daniel. Eu quero me relacionar dentro da igreja muitas vezes, William, segundo o meu padrão. As pessoas, Paulinha, tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E se você olhar, muitos vão ser muito diferentes de você. Às vezes você gosta de sentar e resolver para conversar as coisas. Eu amo isso. Tem qualquer problema? Vamos sentar e conversar agora. Sim ou não? Tem pessoa que conversa depois de 2, 3, 4 meses. Irmão, eu conversei com você aqui, fui dormir, no outro dia eu nem lembro. Se foi bom ou se foi ruim. Isso aí é maravilhoso. Eu não consigo guardar rancor de ninguém, irmão. Só que tem pessoa que é diferente. A pessoa passa 6 meses, ela não conversou, mas ela está alimentando aquilo ali dentro dela. Eu posso mudar alguém assim? Não posso. Então essa é a tarefa que Deus nos deu. E muitas vezes a gente quer mudar o ambiente de trabalho que a gente trabalha, a gente quer mudar a igreja que a gente congrega, a gente quer mudar os amigos, a gente quer mudar o relacionamento, a gente quer mudar a pessoa que a gente ama, a gente quer mudar os filhos. E não tem como, irmão. Você tem que andar por um caminho onde você depende do Senhor para fazer aquilo que Ele te chamou. Dependa dEle. Ele diz assim: faça aquilo que eu te chamei para fazer dependendo do meu espírito. A pergunta que eu quero te fazer: o quanto você tem orado pelo teu casamento? Bispo, eu estou mal ministerialmente. Aí sabe o que a pessoa decide fazer? Eu vou falar isso aqui, posso? Eu não sou menino para mandar recado, amém, querido? Eu sou pastor, é diferente. Então eu preciso ensinar a igreja. A pessoa está mal dentro da igreja, ela não pensa em permanecer e fazer a obra pelo Espírito. Ela pensa em mudar de ministério, ela pensa em sair da igreja. Eu não estou dizendo aqui, querido, que um dia que não estiver legal para você, você não deve sair da igreja.
Não é isso que eu estou dizendo. Porque de repente você vai ficar insustentável, você não vai conseguir. Tudo bem. Mas agora quando olha para o currículo espiritual da pessoa, ela ficou 6 meses na Brasil para Cristo, ela ficou 6 meses na El Shaddai, ela ficou 2 meses na Batista, ela ficou 3 meses na Adventista, ela ficou 1 ano e meio na Wesleyana. Aí não tem firmeza. Por quê? Porque ela vai na força, ela vai na violência, ela não vai pelo Espírito. Então eu quero te desafiar nessa noite a você fazer o que tem que ser feito, mas dependendo do Espírito Santo. Dependendo do Espírito Santo. Irmão, quando eu levanto, eu nunca sei como vai ser meu dia. Sabe, para as pessoas que mais me atazanam dentro da igreja, sabe o que eu oro, praguejando elas, no bom sentido aqui, posso falar? Eu falo assim, Senhor, que um dia vire pastor. Que um dia vire pastor. Vou praguejar no bom sentido aqui, amém? Deu para entender? Deu para entender, irmão? Então, o mal que eu desejo, no bom sentido da palavra, é que um dia vire pastor. Eu nunca sei como vai ser meu dia, irmão. Quando meu telefone toca, pode ser uma pessoa para falar sobre alguma coisa que precisa ser feita na igreja, ou para dizer que alguém morreu. Quando toca uma mensagem, pode ser para a pessoa me dar bom dia, ou como já aconteceu, dizer assim, bispo, olha, eu estou me desligando do ministério. Pelo WhatsApp. Então eu nunca sei como vai ser meu dia. Ser um pastor muitas vezes é tenso. Se o telefone toca, você não sabe, irmão. Já aconteceu situação de eu atender o telefone fazendo uma brincadeira com a pessoa, e a pessoa fala assim, bispo, meu tio, meu primo, fulano, acabou de morrer. E eu ficar assim, sem graça, eu falar, meu Deus, eu brinquei com a pessoa, achando que estava tudo bem. Uma das coisas que eu aprendi quando eu inicio o meu dia, logo pela manhã, falou, Senhor, me ajuda a suportar. Me ajuda a caminhar no teu espírito. Me ajuda a resolver. Eu vou ir no mercado, não me deixa comprar mais do que eu posso comprar. Eu estou indo para o shopping, não me deixa gastar mais. Que minha mulher acredite que eu falei que eu esqueci o cartão para não precisar passar. Que eu possa economizar, que ela queira comprar o mais barato quando a gente for ver e não mais caro. Porque pensa que minha mulher ela tem um bom gosto, irmão. Tem mais alguma irmã aqui que tem bom gosto também assim, como sua pastora? Tem lá 10 sapatos, irmão. Ela fala, nossa, eu gostei daquele. Aí pergunta pro cara, olha, esse aí é o top exclusivo, edição de luxo, 599. Eu falo, meu Deus do céu. Dependa do Espírito, amém? É o que o profeta Zacarias, ele foi profetizar. Você quer uma profecia essa noite aqui, irmão, para a sua vida? Levante a sua mão. Eu quero ser profeta como Zacarias foi na vida de Zorobabel. As coisas vão começar a dar certo na sua vida. Você vai começar a romper. Você vai começar a viver coisas sobrenaturais, coisas que você não vivia. Você vai romper, você vai chegar a lugares onde você não imaginava chegar. Mas a primeira coisa que eu quero profetizar e te encorajar nessa noite é: dependa do Espírito Santo, porque é Ele que vai na frente quebrando as coisas, é Ele que vai desentortando aquilo que está torto, é Ele que vai abrindo os caminhos, e é Ele que te dá a vitória, amém? Aplaude o Senhor por isso. Aleluia. A primeira coisa, diga comigo assim: depender do Espírito. A segunda coisa que a gente aprende com essa profecia de Zacarias a Zorobabel: eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, dependendo do Espírito. E o segundo, eu não posso olhar para a circunstância. Se você quiser anotar, escreva isso: as circunstâncias são inimigas da fé. A circunstância é inimiga da fé. Toda vez, Everton, que você olhar para a sua realidade, para a sua circunstância, sempre vai conflitar com a fé que você tem no futuro. Já parou para perceber? Porque a fé que você teve ontem, ela foi suficiente para hoje. A fé que você tem hoje, ela foi suficiente para hoje. Então a sua realidade, a circunstância que você vive hoje, ela sempre vai ser inimiga da fé que você tem. Aí olha só, Zacarias, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: quem és tu, ó monte grande? Ele faz uma pergunta:
Uma pergunta retórica, porque ele está profetizando, ele está em primeira pessoa profetizando para Zorobabel. Ele diz assim: quem és tu, ó monte grande? Versículo 7, capítulo 4. Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Então, o que era esse espírito de profecia sobre a vida de Zorobabel? Ele estava dizendo o seguinte assim: Zorobabel, a obra é grande, ela é maior que você, mas você está revestido, e você tem que dizer: montanha, por mais que você seja grande, eu não vou olhar para a circunstância, você vai ser como se fosse um terreno plano diante de mim. Quando eles começam a fazer a obra para reedificar o templo, a primeira coisa que acontece, o povo decide cuidar da sua própria casa e abandona o templo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, isso aqui ardeu no meu coração de uma maneira tão violenta. Posso te falar isso aqui, sim ou não? Você pode me chamar de louco, você pode me chamar de ladrão, você pode me chamar de picareta, mas irmão, eu desafio você segundo essa palavra que eu vou liberar nessa noite. Quando o povo começou a respeitar a palavra profética, deixou de cuidar de casa para cuidar do templo, e quando eu falo deixar de cuidar da casa, não é você deixar de pagar água, pagar luz, não é você deixar sua casa desmoronar, continue a estrutura da tua casa, mas entenda que a prioridade é o templo do Senhor. A primeira seta poderosa que ele toma do inimigo é: o povo desanimou, o povo falou assim: nós não vamos estar contigo nessa empreitada para edificar o templo. Aí o que acontece? Zorobabel desanimou, ele cansou, ele enfraqueceu. Por quê? Porque quando você se sente abandonado, quando a dificuldade aparece, é como uma montanha que se levanta diante de você. Várias pessoas aqui passaram por desemprego, por necessidade financeira. Cada uma enfrentou a montanha de um jeito. Cada um enfrenta a sua montanha de um jeito. E a palavra profética é o seguinte: ei montanha, na força do Senhor você vai se tornar um terreno plano. Eu vou caminhar livremente. Aí posso te falar uma coisa, sim ou não? Zorobabel olhou e falou assim: cara, o templo não é para mim, o templo é para o povo. Tem gente que às vezes é tão medíocre de pensamento que fica falando assim: ah, porque o bispo quer arrecadar, quer fazer, toda hora pede isso e aquilo, e a pessoa não tem a capacidade de refletir, de pensar que vai ser para ela mesma desfrutar, que eu não estou construindo nada para mim. Eu entro, subo aqui, irmão, para pregar durante 40 minutos, 1 hora para você. Aí você chega aqui, irmão, você desfruta do som, você desfruta da água, do banheiro, da sala das crianças. Nós estamos aqui mais para servir do que para desfrutar. Pensa comigo se não faz sentido. Aí desanimou o homem de Deus, porque ele olhou e falou assim: calma aí, mas eu estou querendo edificar o templo, não é para mim, o templo é para um coletivo, e o povo me deixou na mão. Aí ele pergunta: como é que eu vou fazer isso? Às vezes é a pergunta que você está aqui essa noite: como é que eu vou fazer isso, se ninguém me apoia? Como é que eu vou fazer isso, se eu não tenho uma oportunidade, se eu não tenho uma chance? Muitas vezes você está aqui, irmão, querendo avançar, querendo vencer, querendo romper em várias áreas da sua vida, só que se levanta uma grande montanha. Quantos tem montanhas se levantando diante de você aí, irmão? Mas assim como o Senhor falou através de Zacarias para Zorobabel, Ele diz para você: profetiza para essa montanha que está na tua frente aí, irmão. Profetiza para essa montanha e diz para ela assim: ei montanha, quem você pensa que você é? A sua altura não quer dizer nada perto do poder do Deus que eu sirvo. Você vai se converter em uma planície, ó, retinha, e eu vou triunfar, eu vou passar por cima de você. Você crê nisso, irmão? A palavra profética de Zacarias foi assim: ei Zorobabel, não olhe para a montanha, não olhe para a circunstância. Sabe quando você vai conseguir vencer? Sabe quando você vai conseguir resultados extraordinários na sua vida? Quando a sua fé for maior que o seu medo. Quando a sua fé for maior que as suas dúvidas. Quando a sua fé, a sua vontade de chegar até o outro lado for maior que as suas incertezas.
Quando você começar a se amparar no poder de Deus e parar de olhar para as montanhas que se levantam ao seu lado, como já diria o salmista em 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E eu profetizo nessa noite sobre a sua vida, meu irmão, que as aflições que vierem sobre a sua vida não vão te paralisar, mas você vai atravessar, você vai passar por cima, você vai conseguir andar por cima das águas e elas não te afogarão. Eu preciso parar de olhar para a circunstância. Bispo, está caro demais. Bispo, está difícil demais. Quero te fazer uma pergunta, irmão. Ser rico, estou falando de dinheiro, riqueza, prosperidade. Ser rico é fácil ou é difícil? Ser rico é fácil ou é difícil? Vou perguntar de novo, irmão. Me responde, por gentileza. Ser rico é fácil ou é difícil? Agora eu te pergunto, ser pobre é moleza? Posso te falar uma coisa? Tudo na vida é difícil. E o problema é que eu quero sempre ir por um caminho fácil. Irmão, ser rico dá trabalho, mas ser pobre, eu nunca vi também ser fácil para ninguém. Ser fitness é fácil? Barriga trincadinha, comer saladinha, açuquinha de mareira, sal iodado do Himalaia. Big Tuss é uma benção, irmão, uma delícia. Ser fitness é fácil? Mas você também tentar abaixar para amarrar o tênis, irmão, com aquela barriguinha enorme assim, não é fácil também não. Você quer saber se você está meio fora do peso? É só você sentar. Se você sentar e não ver o cinto, pode começar a correr. Faz o teste depois. Você sentou, irmão, não deu para ver o cinto, tem boi na linha aí. Diga comigo, é difícil. Mas sabe qual é o desafio nessa noite, Daniel? É escolher qual difícil você vai enfrentar. Janzão, vai ser difícil, cara. Posso falar uma coisa para você? Ser empresário hoje no Brasil é fácil ou difícil? Agora eu quero fazer uma pergunta. Trabalhar para os outros é fácil? Você tem que escolher o que vai ser o difícil para você. Você quer ter o seu próprio negócio? Vai ser difícil. Mas também vai ser difícil trabalhar 8, 10 horas para os outros. Escolha o seu difícil e encare de frente. Fazer o que você faz, filho, é fácil ou é difícil? É difícil, não é? Mas será que ia ser mais difícil passar 10 horas fazendo bolo para alguém? O problema é isso. Eu quero uma vida fácil. Quando você aprender a dificultar as coisas para você, você vai deixar de ser fraco, você vai deixar de ser frouxo, você vai deixar de ser molenga. Sabe, querido, que a musculação, o exercício físico, ele nos ensina muito. Quanto mais você exige de você, mais o seu corpo responde. E quanto menos você exige de você, mais o seu corpo se acomoda. Por isso você não pode dar facilidade para você. Posso falar uma coisa para você? Já parou para perceber? Eu quero fazer uma reflexão com você aqui. Quem me ouve, diga amém. Quem aqui construiu algo relevante em cima de um sofá? Sabe por quê? Porque sofá é lugar de distração. Sofá é lugar de entretenimento. Você senta, você passa horas e não percebe. E por que muitas vezes o nosso sofá é mais confortável que a cadeira onde a gente senta para estudar? Na verdade, madeira e fiapo tinha que ter no teu sofá, para você ficar o menos tempo possível lá. E aonde você senta para estudar, para adquirir conhecimento, devia ser confortável para você passar 1, 2, 3 horas. Então eu não posso ficar olhando para a circunstância, amém? O louvor pode subir, 9h10 vocês já tem que estar vindo aqui. Diga, eu não posso olhar para a dificuldade. Diga aí para quem está do seu lado, diga assim, pare de olhar para a circunstância. Abre para mim aqui, filho, por favor, Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Eu quero contar aqui até 3, nós vamos ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. E ele respondeu:
Um, dois, três. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé, irmão, nessa fé aí, você não vai conseguir levantar nem para sair cedo para trabalhar amanhã, irmão. Eu estou com dó de você. Com essa disposição, com essa energia, com essa garra, para você ver a sintonia. Até tiraram lá o texto já. Eu vou te dar a chance, irmão, de você profetizar a palavra essa noite. Vou te dar a chance. Se coloque de pé. Se for para você ler morrendo, nem faça isso. Porque a fé é as coisas. Você veio aqui para receber uma palavra de vitória, irmão? Você veio aqui para receber uma palavra de fé? Então se movimenta. Vou dizer uma coisa para você: para de achar que as coisas vão cair do céu, para de achar que alguém vai te emprestar, para de achar que alguém vai te dar. Você está muito mal acostumado, irmão. O problema é que você está sofrendo pouco. Sofrimento é uma bênção na vida do homem e da mulher. Sabe por quê? Porque te ensina a ser forte. Eu me lembro quando eu reclamava, bispo, de pagar R$200 para minha mãe, ajudar minha mãe com a despesa de casa. Quanto? Eu achava ruim, até quando eu fui morar sozinho. Aí às vezes um amigo meu visitar, Lucas, os caras acendiam uma luz assim, eu falava: apaga essa luz. E todo mundo aqui sabe, quando eu chego aqui dentro da igreja tem luz desnecessária, irmão, eu saio apagando isso tudo aí. É dinheiro, é caro. Eu comecei a dar valor. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim, quem me ouve diga amém. Para de achar que as pessoas te devem alguma coisa. Para de achar que você não deu certo porque alguém não fez algo por você, porque alguém não te abriu oportunidade, porque alguém não fez. Para, ele está dizendo assim: porque a fé que vocês têm é tão pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer ao monte: monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível. Vamos parar de ficar olhando para o que o outro faz ou deixa de fazer, conquista ou deixa de conquistar. Eu tenho que começar a cuidar da minha vida. Eu tenho que começar a profetizar para as montanhas que estão sobre a minha frente: montanha, saia daqui, vai para lá. As dívidas vão ter que sair, os inimigos vão ter que sair. Agora não venha ser, querido, um crente alienado e dizer: o bispo pregou que eu tenho que profetizar para a montanha das dívidas sair. Elas vão sair. Se organize, poupe dinheiro, pare de gastar mais do que você ganha e pague quem você deve, e comece a poupar e investir para você começar a merecer ganhar mais. Eu digo para vocês que se vocês disserem: monte, saia daqui, vai para lá, ele irá. Nada será impossível. Eu quero te fazer uma pergunta: o que tem impedido o seu casamento de crescer e melhorar, de prosperar? O que tem impedido você de viver vitória? O que tem impedido você de viver um milagre? Eu vou dizer para você: você tem andado sem o Espírito e você tem olhado demais para a circunstância. 2 conselhos para você, e eu vou terminar na próxima quarta essa mensagem. Você tem que começar a andar no Espírito, depender do Espírito e parar de olhar para a circunstância, parar de olhar para a circunstância e andar pela fé, começar a liberar a palavra profética. Você tem que começar a profetizar,